Gostaria, então, de fazer aqui a saudação formal ao nosso querido amigo, professor Fred Dias Júnior, professor da Universidade Federal da Bahia, livre docente pela USP, coordenador da Faculdade Baiana de Direito, um dos maiores especialistas na área do direito processual que nós temos hoje, um grande pesquisador de temas de ponta, fala sobre, esse ano publicou um livro sobre cooperação judiciária interna e aceitou esse convite com grande gentileza, um grande amigo. Fred Dias vai falar hoje sobre elementos para uma teoria do processo estrutural aplicada ao processo civil brasileiro, que é o artigo que nós publicamos em conjunto com o Rafael Alexandria. E, para nós, Fred, é uma alegria imensa te ter conosco aqui, né? Eu sempre aprendo muito contigo, a oportunidade de trabalhar contigo nesse texto foi um grande aprendizado, e quando tu aceitou esse convite, para mim foi a coroação desse curso. Então, te passo aí a palavra, meu amigo, para falar de 40 minutos a 1 hora sobre esse tema. Muito obrigado, meu querido amigo Zana. Boa noite a todo mundo. Satisfação estar aqui com grandes amigos, Madiane, Cavaco, Vic e mais outros que eu não consigo ver porque estão em outras folhas aqui do Zoom. Esse tema é um tema que me agrada demais e é um dos temas do momento, no meu modo de ver. Um dos temas que efervescem na doutrina brasileira, porque a sua importância prática é evidente. Vamos lá. Para tratar desse assunto, eu sugiro que a gente faça o seguinte, e é um método que a gente desenvolveu nesse texto, que parece que é um método só nosso, pelo menos um método nosso, que a gente precisa separar o que é problema estrutural, decisão estrutural e processo estrutural. Tudo isso tem o mesmo adjetivo. Mas são coisas muito diferentes. O problema estrutural, processo estrutural e decisão estrutural. Se ao final da minha exposição vocês conseguirem compreender essas três noções, eu acho que eu terei cumprido a minha missão. Ou pelo menos compreender aquilo que a gente entende que é cada um desses três conceitos. Notem que o próprio adjetivo estrutural, ele foi uma tradução, né, do inglês. Ele não é propriamente correto, do meu modo de ver. Na verdade, deveria ser problema a ser corrigido e não problema estrutural. Deveria ser decisão de reestruturação e processo para reestruturação. Porque, na verdade, o processo é para reestruturar. O problema, chamado problema estrutural, é um problema a ser estruturado ou a ser reestruturado. O nome correto deveria ser processo reestrutural, não estrutural. Mas não vamos brigar por nome, isso é o que menos importa aqui, é o adjetivo. Mas é importante fazer esse registro. O que é um problema estrutural? Vamos lá. Um problema estrutural é um dado da vida. É um dado de fato. O problema estrutural é um fato. Está no plano do ser. O problema estrutural é aquilo que a gente chama de situação de desconformidade estruturada. Situação de desconformidade estruturada ou consolidada. É um estado de desconformidade. O problema estrutural é um estado de desconformidade. Quando a gente fala estado de desconformidade, usa o termo estado, para a gente deixar claro que não é uma desconformidade episódica, não é uma desconformidade pontual. É uma desconformidade que se estabeleceu como um estado, como algo permanente, algo consolidado. E a palavra desconformidade, que eu estou usando aqui, desconformidade, ela tem uma razão de ser. É porque o estado é desconforme a algum outro estado tido como correto ou ideal. É um estado de desconformidade porque há um outro estado que se tem como ideal ou
um Estado correto, um Estado lícito. A desconformidade não é necessariamente por conta da ilicitude. Nem toda desconformidade é uma ilicitude. Embora a desconformidade também possa ser uma ilicitude. Como a gente não achou uma palavra que pudesse abranger uma situação indesejada, quer porque ela não é a mais adequada, quer porque ela é ilícita, a gente não achou uma palavra que servisse para designar um estado de uma situação indesejada, quer pela sua ilicitude, quer pela sua inconveniência ou não aderência a uma situação ideal, a gente chamou isso de estado de desconformidade. Então, o estado de desconformidade é uma situação consolidada, é um estado consolidado, que é um estado de ilicitude estruturada ou de uma desconformidade não ilícita estruturada. Isso é importante por quê? Porque tanto pode ser um problema estrutural o fato de as calçadas do município de Vitória não estarem adaptadas a pessoas com deficiência visual. Portanto, nós temos aí uma ilicitude estruturada, porque é uma situação permanente de ilicitude consolidada em todos os passeios públicos do município de Vitória. Isso é um problema estrutural, por ilicitude. Como também pode ser um problema estrutural um condomínio que decorre da morte de alguém, portanto, um espólio indiviso. Um espólio indiviso pode se revelar como um problema estrutural. E veja que a indivisão do espólio não é uma ilicitude. Não é uma ilicitude. Mas pode ser algo tão estruturado, pode ser uma coisa tão em desconformidade com o padrão ideal, que seria o padrão da partilha. Quer dizer, o movimento para você fazer a partilha implicaria uma reestruturação de uma situação tão já estabelecida, que a gente pode chamar esse problema de problema estrutural. Como também pode ser um problema estrutural o problema de um devedor em situação de recuperação judicial. A situação de um devedor que está, por exemplo, diante de uma pandemia com dívida lastreada em dólar, o dólar passa de 3,80 para 5,30 em 6 meses, ainda tem a crise econômica da pandemia. Então, surge uma situação tal que é preciso reestruturar todo o passivo daquela empresa, mesmo que ela não esteja devendo nada a ninguém. Ela pode não estar devendo nada a ninguém, mas há necessidade de você reestruturar o conjunto de situações jurídicas passivas de que ela titulariza. Isso também pode ser um problema estrutural. Então, o problema estrutural, ele é um problema que se caracteriza por essa situação de desconformidade estruturada, que pode ser ilícita, e no mais das vezes mas pode não ser ilícita, como é o caso, por exemplo, de algumas hipóteses de inventário, como é o caso da recuperação judicial, como é o caso, que pode acontecer, em algumas hipóteses de dissolução de sociedade. Como a dissolução de uma sociedade anônima, por exemplo. Pode ser uma coisa ser tão complexo você dissolver aquele patrimônio e redividi-lo, que ele pode se caracterizar também como um problema estrutural. Então, essa é a primeira característica do problema estrutural. A segunda característica é a seguinte: exatamente por conta disso, o problema estrutural é um problema que jamais, em hipótese alguma, pode ser resolvido com um único ato. Essa é uma outra característica do problema estrutural. O problema estrutural jamais pode ser corrigido com um único ato. Você jamais pode corrigi-lo dizendo assim: entregue o dinheiro para outra pessoa, está resolvido o problema. Se o dinheiro chegar para outra pessoa, resolve o problema.
Se um problema pode ser resolvido com a prática de um ato só, a entrega de uma coisa, a entrega de um dinheiro, uma decisão do juiz, esse problema não é estrutural. Então, uma outra característica, e aí perceba que a gente está trabalhando aqui não com uma perspectiva jurídica, estamos falando com uma perspectiva do ser, em alguma medida social, sociológica. Este tipo de problema social é um problema que não pode ser resolvido com um único ato. Não pode. Você tem de tomar uma série de atos, praticar uma série de atos para desestruturar o problema, portanto, fazer com que um problema que era estruturado se desestruture, você desestrutura o problema para estruturar uma situação não problemática. Ou seja, você precisa tornar aquela situação de licitude estruturada numa situação de licitude estruturada. Você precisa fazer com que aquela situação, aquele patrimônio indiviso, ele saia dessa indivisão para partilha. Você tem que reorganizar aquelas situações jurídicas passivas de um devedor para uma situação de reequilíbrio do seu passivo. E isso vai exigir necessariamente uma série de atos. Atos esses de reestruturação. Atos esses que vão exigir que se defina, ou vão exigir tempo, necessariamente tempo. A reestruturação sempre pressupõe tempo. Vai se exigir uma definição da intensidade da reestruturação. Quer dizer, até onde se vai na reestruturação. Porque pode ser que você perceba que algumas coisas você não possa corrigir. Ou você pode corrigir até certo ponto. E, em terceiro momento, você tem que definir quais os meios para, naquele tempo, atingir aquela intensidade de reestruturação. Então, você vai precisar definir meios, o tempo e o grau dessa reestruturação, que jamais pode ser feita com base em um único ato. Jamais. Então, essa é uma outra característica importante do problema estrutural. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar na expressão que foi cunhada pela Suprema Corte colombiana, estado de coisas inconstitucional. Isso é uma coisa, eu acho que muitos de vocês já devem ter ouvido falar. Perceba que essa locução, estado de coisa inconstitucional, é uma locução muito boa. Ela é muito boa. O estado de coisa inconstitucional é um exemplo de problema estrutural. Não é sinônimo. Não é sinônimo. É muito importante que a gente trabalhe com isso. Não é sinônimo, é um exemplo. Não precisa ser inconstitucional para ser um problema estrutural, porque sequer precisa ser ilícito para ser um problema estrutural. Sequer precisa ser ilícito para ser um problema estrutural. Um problema estrutural, repito, não depende de valoração jurídica. O problema é estrutural porque ele é um problema da vida que só pode ser corrigido dessa maneira. Então, isso independe de valoração jurídica. Um problema não é estrutural porque eu qualifico ele como estrutural juridicamente. O ser estrutural não é uma qualificação jurídica. Não é deontico. Não é deontico. Não decorre de uma norma jurídica. Não é uma norma jurídica que torna o problema estrutural. O problema estrutural é uma categoria sociológica. É uma categoria do mundo do ser. Por isso que é inconcebível alguém dizer assim, eu sou contra um processo estrutural. Por que é inconcebível? E aí a gente pode avançar. Porque o que é um processo estrutural? Vamos para o segundo conceito. O que é um processo estrutural? O processo estrutural é exatamente o processo instaurado para a solução de um problema estrutural. Problemas estruturais, como qualquer tipo de problema, podem ser levados ao judiciário. Ou a gente não pode levar esse tipo de problema ao judiciário. Porque aí só tem duas opções. Ou a gente vai dizer que esse tipo de problema social, que não necessariamente tem a ver com controle de política pública, não necessariamente.
Perceba que eu dei exemplos que não tem a ver com controle de política pública. O acidente de Mariana, que gerou talvez o maior problema estrutural do mundo, se não for o maior, um dos maiores, não tem nada a ver com política pública. Aquilo não é controle de política pública, aquilo é um processo para corrigir um mega problema estrutural que surgiu de um acidente. Não tem nada a ver com controle de política pública. O que é que aquilo tem a ver com ativismo judicial? Então, é um discurso que contamina. Então, quando você diz assim, processo estrutural tem a ver com política pública, assim, e o caso de Mariana, não é processo estrutural? Imagine, você faz os TACs daquele, como muitos de vocês conhecem, o TAC-GOV e o TETAC. O que é o TAC-GOV, ou melhor, o que é o TETAC e o TAC-GOV complementa, se não um grande acordo de reestruturação? Isso é um acordo de reestruturação, de você pegar um mega problema que tem diversas dimensões, diversas naturezas, e vamos reestruturar isso. Aí faz aqueles programas todos, programas socioeconômicos, programas ambientais, todos aqueles programas estão previstos no TETAC. E cuja governança foi aperfeiçoada no TAC-GOV. Então, não dá para você dizer assim, eu sou contra o processo estrutural. Por quê? Porque o processo estrutural ele é uma ferramenta para a solução de um problema que existe. Então, o conceito de processo estrutural é o mais fácil de todos. Difícil é saber o que é o problema, objeto do processo estrutural. Agora, o conceito de processo estrutural é fácil. O processo estrutural é aquele que serve à identificação do problema estrutural e à tentativa de sua solução. Esse que é o processo estrutural. O processo estrutural é um processo que serve para constatar, de um lado, a existência do problema estrutural, então ele certifica o problema, reconhece o problema, identifica o problema, e, por outro lado, é o processo que vai determinar qual o resultado, quer dizer, qual é o estado que se busca alcançar na reestruturação. Então, você constata o estado de desconformidade e estabelece o estado de conformidade. Então, o processo estrutural é um processo que vai fazer com que nós saiamos de um ponto X para chegar a um ponto Y, que corresponde ao exato oposto do ponto X. É como se fosse um processo para estabelecer o circuito de um meio círculo, um circuito de 180 graus. Vamos sair de uma situação de desconformidade e andar, praticar atos com o tempo, com alguma intensidade, vai depender do tipo, o tamanho do raio, né? O tamanho do raio, o tipo de intensidade, o tempo, para chegar no outro ponto, que é o ponto exato oposto do primeiro, que é o estado de conformidade e, portanto, o estado da reestruturação. Para usar uma terminologia muito cara para, por exemplo, Marinoni, Serginho, Mitidiero, a gente pode dizer que o processo estrutural é um processo de remoção do ilícito. Só que o ilícito, mas veja, eu estou usando a categoria, foi pensada só para o ilícito, mas o processo estrutural não é só para o ilícito. Mas a categoria quando se pensou na tutela de remoção do ilícito, se pensou numa tutela para apagar as consequências do ilícito e colocar as coisas ao estado em que estavam. É isso que se faz no processo estrutural. Você quer apagar aquelas consequências do estado de desconformidade para colocar no estado de conformidade. Esse estado de desconformidade não é necessariamente um estado ilícito. Portanto, dentro da lógica da tutela dos direitos, é um processo de remoção de um estado de desconformidade para a obtenção de um estado de conformidade. Então, o processo serve para isso. E aí, veja. A partir disso, nós desenvolvemos o que seria o ser do processo estrutural. E aqui, agora, é tudo deontico. Vamos trabalhar no plano das normas. Como o processo estrutural se caracteriza? Então, nós estabelecemos, nesse nosso estudo, que o processo estrutural tem 8 características.
8. 5 delas essenciais, ou seja, sempre aparecerão. 3 delas típicas, mas não essenciais. O que eu quero dizer, essas outras 3, elas normalmente aparecem nos processos estruturais como característica, mas não necessariamente aparecerão. Não necessariamente aparecerão, mas costumam aparecer. 5, sempre. As outras 3, quase sempre. São características típicas, frequentes, mas não necessárias. Isso também nos parece muito importante, porque é uma forma de a gente limpar o terreno. Porque quando você começa a colocar muitas características no conceito, se uma característica não aparece, você pensa que não está diante daquela realidade que você busca conceituar. Então, esse é um grande problema quando você conceitua. Por isso que tem um trabalho que eu acho que está na indicação da bibliográfica que Zanetti preparou, que é de um orientando meu, chamado Matheus Galdino. Publicou agora um livro sobre processo estrutural. Foi um livro que muito me influenciou. Foram 2 anos de orientação, de debate com ele. Evidentemente, quando ele começou em 2017 a escrever, ele se baseava naquilo que a gente pensava, eu, Zanetti, Rafael, no texto de 2015. Só que durante a orientação e com o pensamento, pensando junto, um provocando o outro, a coisa foi se desenvolvendo e a gente foi percebendo que podia avançar e ele ajudou demais. E esse trabalho dele, eu recomendo muitíssimo, acabou de sair. É um belíssimo livro. E ele, perceba, é um trabalho que diz o seguinte: não vamos estabelecer um conceito de processo estrutural. Ele defende. O processo estrutural tem que ser visto como um tipo. Como um tipo. Um tipo é aquilo que você reúne uma série de características comuns. Quando muitas delas estão presentes, o tipo aparece, mesmo que todas não estejam presentes. Mesmo que todas não estejam presentes. Você vê, o tipo aparece pela predominância das características. Então, o processo é estrutural pela predominância das características. A gente identificou que 5 sempre aparecem, dessas 8. As outras 3 ficam variando. Quais são essas 5 características que a gente percebe? Primeira, uma característica óbvia. Todo processo estrutural tem por objeto um problema estrutural. Então, para ser processo estrutural, ele tem que servir à solução de um problema estrutural. Servir à solução desse estado de desconformidade que a gente mencionou. Segunda característica. O processo estrutural é um processo que serve para definir a transição de um estado indesejado para o estado desejado. Então, é um processo que serve para, no fim das contas, construir uma ponte de transição entre o estado indesejado e o estado desejado. Então, todo o processo, percebam bem, toda a discussão do que se dá no processo estrutural é uma discussão para se estabelecer como sair desse ponto X para o ponto Y, sabendo que para sair desse ponto X, ponto Y, não basta um passo só, é preciso uma série de passos, é preciso tempo, é preciso definir meios, é preciso definir com que intensidade. Essa transição é também uma característica do processo estrutural. Segunda característica. O processo estrutural, ele tende necessariamente a se dividir em 2 fases. Necessariamente. E aqui a gente se vale de um paradigma histórico. E a gente acha também que é uma boa contribuição que a gente dá. Existe um paradigma histórico de direito positivo que regula um processo estrutural no Brasil, que é a falência. A falência é um exemplo histórico antiquíssimo de um problema estrutural. Ou seja, uma situação de inadimplência generalizada por parte de um empresário, tanto uma crise de adimplemento generalizado, a ponto de fazer com que ela só possa ser corrigida
se você tirar a administração da empresa do empresário, designar um outro que vai arrumar o passivo e o ativo para ir pagando os credores. Perceba que a falência é, evidentemente, um processo estrutural. Pô, mesmo que a gente não chame, mesmo que a gente seja contra, sou contra o processo estrutural. A falência está aí há quantos anos? Estudiosos da falência vão dizer há quantos anos se regula a falência. Havia no Brasil, no século XIX, uma lei de quebras, que foi reformada pela lei de 45 e depois pela lei de 2005. E percebam que a falência, que a gente quer usar como paradigma da estruturalidade positivada no Brasil, é uma expressão pedante essa, mas eu acho que vocês entenderam. É o paradigma da estruturalidade positivada. A lei de falência, perceba o que ela faz. Ela divide claramente em duas etapas. A primeira etapa é uma etapa em que o juiz vai constatar o problema, vai verificar essa situação de fato, dessa insolvência generalizada, vai constatar, é uma fase de constatação e definição do que fazer. Se ele constata, o que é que ele faz? Quebra. Designa o administrador e estabelece as metas gerais a serem cumpridas. E aí, a partir dali, vai ser toda a fase de reestruturação. O que é que a gente defende? Que isso valha para qualquer processo estrutural. Se o juiz percebe que o processo é estrutural, o que é que ele tem que fazer? Ele tem de, primeiro, definir, identificar o problema estrutural e defini-lo. É muito importante definir qual é o problema, quais são os limites do problema e o que a gente precisa fazer. Qual é o objetivo, qual é a meta a ser alcançada. Esta primeira fase, vamos chamar de fase de certificação e de definição da meta. Essa fase termina com uma sentença, que se chama sentença estrutural. A decisão estrutural é a decisão que encerra essa primeira fase. Em que ela consiste? É uma decisão que reconhece a existência do problema estrutural, delimita o problema a ser resolvido e estabelece a meta. Por isso, ela é uma decisão curiosa e um pouco assustadora para a nossa tradição jurídica. Por quê? Porque ela é uma decisão que não estabelece uma regra. As decisões no padrão clássico do exercício da jurisdição são decisões que fixam regras de conduta. A decisão estrutural, a decisão, portanto, que encerra essa primeira fase, ela não fixa regra de conduta. É uma decisão que fixa uma meta. Portanto, ela tem estrutura deontica de princípio, o que é uma coisa diferente do... E aí sim, é diferente do normal. Você ter uma decisão judicial que tem estrutura deontica de princípio não é uma coisa comum. Mas aqui é isso que se faz. O que é que o juiz vai dizer? É preciso tratar todos os diabéticos da maneira correta. É preciso corrigir todas... É preciso adequar todo o passeio público de Vitória ao padrão do Estatuto da Pessoa com Deficiência. É preciso corrigir, adequar todas as celas dos presídios brasileiros. Essa decisão é uma decisão que estabelece uma meta. Decisão que estabelece meta é decisão principiológica. Ela vai precisar de um segundo momento, que é essa segunda fase. Eu não disse a vocês que há duas fases? Qual é a segunda fase? A segunda fase é a fase da concretização da meta, em que se tomarão várias decisões para estabelecer os níveis de intensidade, qual é o tempo da estruturação, quais os meios de reestruturação. Tudo isso vai ter que ser definido. E isso é definido a partir de uma série de decisões que serão tomadas nesse momento de concretização. Ou seja, serão decisões regras. Agora, várias, não uma só. Jamais será uma só, serão várias. Várias decisões regras, meio debulhando. Ela serve para debulhar
a decisão princípio, que é a decisão estrutural. Ela vai ser, é como se ela fosse concretizando aos poucos aquele princípio, aquela decisão que é principiológica, portanto, muito aberta, vai concretizando, vamos precisar de tanto tempo, vai precisar fazer isso, vai precisar fazer aquilo, vamos ir até certo ponto, não vamos poder ir nesse momento em outro ponto. Então, você começa a definir a concretude dos meios, do tempo e da intensidade para chegar à meta determinada na sentença. E aí é muito importante, meus caros, perceber o artigo 23 da LINDB. Porque o artigo 23 da LINDB, acrescentado em 2018, ele traz agora uma base normativa que necessariamente terá que ser aplicada em todo o processo estrutural. Porque se todo o processo estrutural serve àquela transição que eu mencionei na segunda característica, veja que eu mencionei que a segunda característica é estabelecer o regime de transição. O artigo 23, ele impõe que o juiz estabeleça o regime de transição de modo a amortecer o impacto de uma situação que estava estruturada de uma maneira. Lembre-se que o problema estrutural é um problema que estava estruturado, consolidado. Então, você tem que desestruturar uma situação que estava consolidada e passar para outra coisa, para o exato oposto. Então, o artigo 23 é fundamental para compreender esse regime de transição e essa segunda etapa. Assim como é fundamental perceber que essa segunda etapa, ela necessariamente vai ser uma etapa de permanente avaliação e fiscalização das medidas que estão sendo tomadas. E também é uma coisa estranha, porque como não se sabe exatamente como se chegará à meta, ao cumprimento da meta, há muita coisa de teste envolvido. Muita coisa de teste. Você testa uma medida, dá certo, ótimo. Testa outra, dá errado, você tem que trocar. Por isso que há o tempo todo, nesse segundo momento, fiscalização e avaliação. Avaliação do êxito, do resultado das medidas. E é por isso que os grandes processos estruturais, os mais importantes do país, têm essa fase de avaliação muito clara. Veja o caso da CP do Carvão. Certamente o Serginho deve ter falado com vocês na segunda-feira. Tem até um site que cuida disso. Veja o que está acontecendo em Mariana, que a parte de fiscalização é a parte que está aí até hoje, 4 anos já, de avaliação permanente, fiscalização, e é tão permanente que no ano passado se pretendeu estabelecer 10 eixos prioritários, porque se percebeu que na avaliação, que era o caso, não podia esperar mais, tinha que resolver logo. Se avaliou que não já dava mais chance para esperar. Então, a avaliação e a fiscalização são fundamentais. Fundamentais. Não dá para pensar em processo estrutural sem isso. E é exatamente por conta dessa complexidade, meus caros, e é complexo, mas essa segunda fase é complexa, que Zanetti e Cabral, por exemplo, escreveram o texto que você deve ter recebido. É um texto que define a possibilidade de criação de infraestruturas específicas para dar cumprimento, para dar vazão a esse tipo de decisão. Porque talvez as infraestruturas que já existem não deem conta. E o paradigma da Fundação Renova, lá no caso de Mariana, é muito importante nesse momento, né? Porque você percebeu que a criação de uma infraestrutura, no caso, era uma entidade, né, uma fundação, bancada pelos responsáveis, era talvez a melhor forma de você indenizar 600 mil pessoas, reconstruir uma série de coisas. Então, essa ideia é muito interessante e ela é permitida no Brasil e vocês vão perceber por quê. Então, essa é a terceira característica, a divisão do processo estrutural em 2 fases muito claras. A fase de definição, identificação do problema, delimitação do problema e definição da meta. E a segunda fase, que é a concretização dessa meta, portanto, estabelecer uma série de decisões em cascata, na metáfora que Sérgio Orenhart criou, que vão definir o tempo, os meios e o grau de reestruturação. Quarta característica. A quarta característica
do processo estrutural do Brasil é que ele é necessariamente um processo flexível. Ele é estruturalmente flexível. Não dá para pensar diferente, porque os problemas estruturais têm as mais variadas naturezas e o processo vai ter que se amoldar a ela. Portanto, nunca haverá uma execução daquela decisão meta igual a outra. Nunca. Não há possibilidade disso acontecer. Porque cada problema estrutural vai exigir uma solução que nada tem a ver com a solução dada a um outro problema estrutural. Então, essa flexibilidade significa dizer que não há procedimentos ou circuitos procedimentais pré-estabelecidos. Eles vão sendo construídos. Definido que vai ter a fase 1 e a fase 2, dentro dele você constrói. E o nosso sistema é um sistema absolutamente favorável a isso. Porque o processo civil brasileiro, se tem uma marca, o processo civil brasileiro pós-CPC 2015, se tem uma marca, é a flexibilidade. Você tem negócios processuais atípicos, artigo 190. Você tem cooperação judiciária atípica, artigo 68 e 69 do CPC. Portanto, os órgãos julgadores, os órgãos judiciários podem cooperar por instrumentos atípicos, por atos de cooperação atípicos. Isso abre o sistema de forma impressionante. Você tem medidas executivas atípicas. Medidas executivas atípicas. Artigo 139, inciso 4 e 536, parágrafo 1º. E aí está a base. Quando alguém pergunta qual é a base para Cabral e Zanetti defenderem a criação de infraestrutura específica, o 139, inciso 4 e 536, parágrafo 1º. O professor Marco Jobim, logo que o código saiu, ele defendeu uma coisa que é muito importante. Ele acho que foi o primeiro a dizer isso. O 139, inciso 4, logo que o código saiu, é agora a base normativa que faltava para uma execução da decisão estrutural por meios atípicos. E de fato, é. Então, nós temos todas as ferramentas, hoje no código, para permitir isso, para permitir esse processo estrutural flexível. E aí você pode perguntar, Fred, e essa divisão de fases? O nosso código consagrou como técnica comum, o fracionamento das decisões. O artigo 356 coloca no procedimento comum a possibilidade de o juiz fragmentar as decisões. Não há mais uma única decisão. O juiz pode fragmentar. Porque a fragmentação da decisão é fundamental no processo estrutural. Não é possível conceber processo estrutural sem fragmentação das decisões. Não dá. Não dá. E a gente tem base normativa para isso, que é o 356. E como se não bastasse tudo isso, nós ainda temos o artigo 327, parágrafo 2º, que diz que técnicas especiais, técnicas processuais especiais, podem ser trazidas para o procedimento comum. Ou seja, o procedimento comum brasileiro, ele pode ser aperfeiçoado com a importação de técnicas diferenciadas que, porventura, existam em procedimentos especiais. Ou seja, não falta nada. E essa é uma tese importante do nosso texto, que eu tenho defendido aqui no Brasil. Não há necessidade de lei, hoje, que regulamente o processo estrutural. Não há necessidade. Pode até ser que venha. Mas vamos fazer uma lei? Pode. Não vamos brigar por isso. Mas não venham dizer que sem a lei não é possível tramitar processo estrutural no Brasil de forma flexível. Não precisa. O nosso CPC, ele dá, me permitam o trocadilho, a infraestrutura normativa necessária e suficiente para o desenvolvimento de um processo estrutural flexível no Brasil. E aí vem a quinta característica. A quinta característica é a seguinte: o processo estrutural é necessariamente um processo pautado, inspirado na consensualidade. Não há como, não há opção. Então, veja bem,
negócios processuais. Negócios processuais. E artigo 3º, parágrafo 3º do CPC, que cria uma cláusula geral de instrumentos de solução não jurisdicional do conflito. Artigo 3º, parágrafo 3º. Que é uma coisa pouco explorada ainda. Você quer perceber que o nosso sistema não é um sistema de instrumentos típicos de solução extrajudicial, de solução consensual. Não é só mediação, conciliação, negociação direta, é qualquer um que se crie. É preciso criar mecanismos de solução consensual de conflitos atípicos. Essas duas normas, o 3º, parágrafo 3º e o 190, são fundamentais. E não é por acaso, meus caros, que vocês vão encontrar um texto antigo, de Eduardo José da Fonseca Costa, um texto de quase 10 anos, que é execução compartilhada de decisão que fixa a política pública. Esse texto, que é um texto antigo, escrito antes do CPC de 2015, mas escrito por alguém que é juiz, e que percebia uma realidade que existe, aquilo que eu falei, os problemas estruturais existem, precisam ser resolvidos, e ele se deparou com problemas e percebia, esse problema aqui é um problema que exige uma série de atos a serem praticados, exige tempo. Aquilo tudo que eu falei, eu não posso determinar o cumprimento disso em 15 dias. Eu tenho que construir um calendário de cumprimento periódico da decisão. E aí ele desenvolveu esse texto, que é um texto muito importante. Eu nem sei, Zana, se Edu escreveria esse texto hoje. Eu acho que ele não escreveria esse texto hoje. Acho que ele não escreveria. Mas é um texto muito importante no desenvolvimento da teoria do processo estrutural no Brasil. Porque é aquilo que eu falei, é um texto que nasceu a partir de um problema prático. Estava lá, tinha que resolver esse problema. E aí você vai, pela percepção dos problemas práticos, buscando soluções normativas gerais. Com o CPC de 2015, essa construção fica muito mais legitimada e é muito mais fácil defender isso. Então, a consensualidade ela é indispensável. Não é possível... Veja bem, é inconcebível defender um processo estrutural adequado no Brasil em que não se admita a consensualidade como um verdadeiro valor. É um valor do processo. Um valor a ser tutelado. E vamos para a prática perceber isso, meus caros. As grandes soluções dos problemas estruturais do Brasil nasceram de construções pelo consenso. Com o juiz participando, com o Ministério Público participando, todo mundo sendo ouvido. Eu agora, aqui na Bahia, o pessoal que está aqui da Bahia deve ter acompanhado, eu sou advogado de um grupo de 60 escolas, instituições particulares de ensino, médio, infantil e fundamental. E nesse problema todo, vocês imaginam a quantidade de problema que está acontecendo com a escola. Então, um dos 200 mil problemas é o problema do consumidor. É um dos problemas. Como ficar com as mensalidades. Pois bem, a gente conseguiu construir com o Ministério Público da Bahia, foram 30 dias de negociação. 30 dias. Mas conseguimos construir um TAC envolvendo 46 escolas, num TAC só, 46 escolas. E nós fizemos uma reestruturação. Uma reestruturação dos contratos de prestação de serviço educacional para o período da pandemia. Reestruturando não só o contrato, como o modo de prestação de serviço. Isso foi construído consensualmente. A mim me parece uma solução muito mais adequada do que se fosse imposta por um juiz. Como está sendo dado em alguns casos aqui, um juiz dando uma liminar. Liminar, ele determina, ele reestrutura liminarmente o sistema. Como é que você pode reestruturar liminarmente o sistema? Como é que você pode, por um ato, achar que o sistema vai ser corrigido? Vou determinar o lockdown. Como é que você acha que um problema de saúde pública, e que não é só saúde pública, não é só sanitário, é um problema econômico, é um problema social, é um problema educacional, é um problema de consumidor, é um problema de segurança pública, ele tem múltiplas dimensões. O juiz decide com um ato só, pare tudo, fecha tudo, lockdown. Evidentemente, é uma solução que não percebe
que o problema não é um problema de solução única, é um problema estrutural. Esse problema é um problema que existe. Como é que ele vai ser resolvido? Tem que ser resolvido por essas pegadas. Tem que ter a constatação do problema, tem que ter o regime de transição, tem que ter diálogo, tem que ser um processo flexível, tem que ter consenso. Senão não resolve o problema. Então, essas são as 5 características essenciais. Agora, quais são as 3 que são comuns, mas não são necessárias? A complexidade. O que é a complexidade? A complexidade é a situação de um problema poder ser resolvido de várias maneiras. Um problema é tão mais complexo quanto maior for a quantidade de possíveis soluções para ele. Então, a complexidade varia pela quantidade de soluções. Então, tão mais complexo é o problema, quanto maior for o número de possíveis soluções lícitas para resolver dele. Então, normalmente, os problemas estruturais são complexos. Normalmente são. Mas não necessariamente são. Às vezes, o problema estrutural é botar uma rampa num prédio público. O problema é aquele prédio não tem uma rampa. Tem que consertar isso. É um problema, não tem complexidade, mas é um problema estrutural. Vai ter que fazer uma obra, vai ter que fechar aquele espaço, vai ter que criar caminhos alternativos. A reestruturação vai ser uma estruturação fácil. E a solução dele é muito sábio, botar a rampa e acabou. Então, não necessariamente o problema estrutural é complexo, mas quase sempre é. 7ª característica, sendo que também ela é típica, não essencial. A multipolaridade. Normalmente, o problema estrutural envolve múltiplos polos de interesse, múltiplas perspectivas, não apenas 2. Normalmente, múltiplos interesses, não necessariamente 2. Aí colocaram aqui o TAC, né, no grupo. Porque o TAC foi celebrado com o MP, com a Defensoria Pública do Estado da Bahia e com o PROCON. Ainda tem isso. Foram 46 escolas, com as 3 instituições que comandam o serviço, a tutela do consumidor pelos entes públicos no Brasil. Na Bahia, né? O Sistema de Tutela do Consumidor de Salvador, PROCON, Defensoria Pública e Ministério Público, se juntou com 46 escolas para construir um consenso, o que torna ainda a solução ainda mais interessante. Então, é o que eu falo. Normalmente, os conflitos, os problemas estruturais, eles têm múltiplas perspectivas. Eles têm múltiplos polos de interesse, normalmente, mas não necessariamente. As pessoas costumam dizer assim, todo problema estrutural, todo processo estrutural é multipolar. Não necessariamente. Pode ser que sim, pode ser que não. E a última característica é o seguinte, nem todo problema estrutural é coletivo. Esse é um ponto polêmico, porque as pessoas sempre relacionam o processo estrutural com o processo coletivo. Nem todo processo estrutural é coletivo. Você pode pensar em processos estruturais não coletivos, como é o caso de uma menina que vai, no exemplo da rampa, uma menina vai a juízo, dizendo que eu tenho deficiência, aquela escola não tem rampa, eu quero exercer meu direito de andar da rampa. Lucuri, isso daqui, Lucuri? Tô lhe vendo, apareceu aqui agora. Beijo. Lucuri é minha colega de turma e de colégio. E é um gigante membro do Ministério da Bahia. Vi aqui agora, até fiquei emocionado. Receba meu beijo. Então, a coletividade, vamos chamar assim, a coletividade é um atributo muito comum aos processos estruturais, mas não necessário. Mas não necessário. Nem todo processo estrutural é coletivo. E aqui eu menciono uma pergunta que eu acho que já está circulando aí, porque o chat já está com 100, não consegui ver tudo, mas eu vi passando aqui uma pergunta que é importante dizer. Perceba que a estruturalidade, como um dado da vida, ela pode ser levada para diversos tipos de processos, não necessariamente para processos civis. Eu posso falar em processo administrativo estrutural, e acontece muito no Tribunal de Contas. Posso falar em processo administrativo no CAD. Ora, o que é um processo de
Se o CAD determina, não aceita a fusão, ou só aceita a fusão se fizer isso, fizer aquilo, fizer aquilo, fizer aquilo outro. Aquilo é um problema estrutural. Normalmente, problemas concorrenciais são problemas estruturais. Como eu posso falar, acreditem, em processo estrutural penal? Basta pensar no caso do habeas corpus coletivo envolvendo as presas grávidas. Como é que você vai botar isso para funcionar? Todas as presas grávidas têm direito a isso. Aí estabelece um princípio. É quase que um princípio. Estabelece um princípio. Como é que você vai desmobilizar a segurança pública, que estava organizada de um jeito, para tirar, porque elas vão continuar sendo presas. Eles vão continuar estando sob custódia do Estado, mas não na prisão. Então, como é que você vai desmobilizar aquela situação de segurança pública para uma outra situação tida agora como ideal? Já pensou se todas as pessoas presos no Brasil tivessem o mesmo tratamento de Fabrício Queiroz? Todos no Brasil. Agora vai se ler para todos os presos. Todos os presos que estejam com X anos, estejam com situação de saúde complicada, automaticamente vão ter que ir para suas casas com tornozeleira eletrônica. Perceba que você não vai poder fazer isso da noite para o dia. Não vai poder fazer. Você vai ter que reestruturar o sistema de segurança pública para poder fazer essa transição entre um Estado que é um Estado tido como indesejado para um Estado tido como desejado. Então, eu posso falar em estruturalidade no nome do processo penal? Posso. O que é estruturalidade, meus caros, é um dado da realidade. É um problema da realidade. E esse problema pode sofrer incidência de múltiplas normas. E porque pode sofrer incidência de múltiplas normas, pode ser objeto de múltiplos tipos de processo. Processo administrativo, processo civil, processo penal. Evidentemente, para o seu trabalho, vocês devem supor que, evidentemente, também é possível. Mas no caso do administrativo e no caso do penal, talvez não se percebesse. Não se percebesse. Assim como no eleitoral também. Porque o que torna o processo estrutural não é o meu desejo. Não é o meu desejo. Esse processo aqui vai ser massa. Eu vou chamar ele de estrutural, ele vai virar massa. Não é uma qualidade do processo que eu atribuo para que o processo vire um processo mais interessante. Não. O processo é estrutural pelo litígio que carrega, pelo problema que carrega. E o problema que ele carrega está no âmbito do ser, da realidade. Lu Cury estava aí lidou a vida toda, está lidando até hoje com o problema envolvendo o São Francisco. E a transposição de São Francisco. Vamos corrigir os danos causados pela transposição de São Francisco. Isso é um problema estrutural. Se constatar que há um problema aí, esse problema não vai poder ser resolvido da noite para o dia com um ato só. Então, eram essas nossas ideias. Com isso, a gente viu o que é um problema estrutural, o que é um processo estrutural, as suas 8 características, 5 essenciais e 3 não essenciais, e o que é uma decisão estrutural. Era isso que eu queria dizer. Não sei se eu consegui ser claro. Muito obrigado, meu amigo. Vamos agora para os debates. Maravilha! Fred, estão todos aqui muito assim, comentando, né, a clareza da exposição, o impacto que isso tem para poder organizar as ideias, que era mais ou menos a nossa proposta mesmo, né? Acabou que nós tínhamos pensado em um outro formato, ficou ótimo que fosse na quarta-feira, porque algumas das discussões que a doutrina já faz normalmente já estão colocadas. E aí esse nosso esforço analítico de estruturação, essa ideia que foi colocada no artigo, vem para alinhar as ideias mesmo, que é a finalidade. Muitas perguntas aqui ainda em relação à questão do ativismo judicial. Acho que talvez valeria um pouco, Fred, a gente trabalhar um pouco mais essa ideia, para que eles possam compreender assim, que, na nossa visão, essa é uma questão de direito, não é uma questão de política. Muito embora exista espaço para discussão e isso possa ter um impacto político, a nossa visão é que isso seja uma questão de direito, tem uma autonomia entre os dois polos, né? Seria bom que tu falasse um pouco mais sobre isso. Onde é que pode o ativismo, vamos chamar ativismo ilícito, que eu imagino que as pessoas estejam falando do ativismo ilícito, né? Onde é que o ativismo poderia entrar aí, o ilícito?
na valoração do problema como um problema. Ou seja, valoração daquela situação, de fato, como um estado a ser corrigido. E corrigido por ordem judicial. Então, nem tudo aquilo que a realidade está na realidade poderia ser valorado pelo juiz como um estado a ser corrigido por ordem dele. Aí que entra uma zona cinzenta que pode dar ensejo a um exercício abusivo, digamos assim, ou um exercício inadmissível do Poder Jurisdicional. Então, se é evidente, por exemplo, que se falta, se um prédio público não cumpre regras básicas de acessibilidade, uma coisa fácil de você, é uma ilicitude muito evidente, já não é tão evidente se o juiz, por exemplo, é chamado para controlar a construção de uma escola em um bairro, que o poder público entendeu que era necessário, dizendo, nesse bairro aqui eu não construiria uma escola. Eu organizaria o sistema educacional de outra maneira. Perceba que aí é o juiz examinar o problema não a partir de uma perspectiva da licitude ou ilicitude, sim uma perspectiva de escolha política do que foi feito. Aí está o problema. Perceba que o problema não é no processo estrutural, não é nas normas de flexibilidade. O problema está nesse momento da valoração da situação de desconformidade como uma situação a ser corrigida ou não. Nem toda situação de desconformidade poderá ser corrigida por determinação do juiz. Porque pode ser que muitas vezes há necessidade de um juízo político para isso, que não é um juízo necessariamente jurídico. Esse tema é um tema muito, muito relevante. Mas notem que isso diz respeito a um pedaço do problema do processo estrutural. Um pedaço que diz respeito a situações de desconformidade que estejam relacionadas ao agir dos entes públicos. Nem todo ato de desconformidade está relacionado com o agir de entes públicos. Por isso que quando a gente introduz esse assunto, a gente acaba poluindo muito o debate, porque as pessoas só querem falar disso. Aí não falam do problema estrutural de um caso como Mariana, do caso como de Maceió, que está acontecendo agora com os bairros de Maceió que afundaram. E aí precisa resolver. 3 bairros afundaram, 50 mil pessoas atingidas, precisa resolver. E aí? Isso não tem a ver com o poder público necessário. Pode até ser que tem a ver, mas não necessariamente tem a ver com o poder público. Talvez indiretamente, tem impactos no poder público, mas não é ele o principal responsável por resolver o problema estrutural. Isso não tem a ver. Todo problema estrutural que nasce de um ato, todo problema estrutural que nasce de... O problema não pode ser corrigido por um ato, mas às vezes ele nasce de um ato só. Ou um ato é um fato. Então foi o rompimento da barragem de Mariana que criou aquele problema todo. Um episódio gerou aquele problema todo. Toda vez que isso acontece, perceba, isso não tem a ver com o controle de política pública. Não tem a ver com o controle de política pública. Você está corrigindo as consequências de um acidente. De algo inesperado. Depois você responsabiliza, aí você vai apurar a responsabilidade, isso é outra coisa. Mas para você corrigir, para você remover as consequências do acidente, você tem que reestruturar a situação. Porque é fácil a tutela do ressarcimento. O ressarcimento você diz, eu pague 50 milhões e acabou. Mas não é disso que se trata o processo estrutural. O processo estrutural não é um processo para indenizar. Os processos indenizatórios, o danos difusos, não tem nada disso, não precisa de reestruturação para isso. O processo estrutural é um processo de recomposição, de reestruturação de uma situação de desconformidade que precisa chegar a uma situação de conformidade. Não bastaria, mais uma vez o caso de Mariana, não bastaria a indenização das vítimas. É preciso ressuscitar o rio, é preciso corrigir o patrimônio público lesado e todas as outras coisas. Não sei se eu me fiz claro. E, Fred, tem uma pergunta aqui que eu não tinha nem pensado ainda, mas é uma pergunta interessante, né?
como funciona a coisa julgada eventual, em eventual sentença de improcedência da pretensão estrutural? A pergunta do Daniel Stadnik. Como funcionaria uma declaratória negativa do problema estrutural? Apesar de eu acreditar que ela seja rara. É raro acontecer, mas depende do que seria isso. O que seria essa improcedência? O problema não se verificou? Não há problema? Tem que entender qual seria essa improcedência, porque a depender da improcedência, se o problema, por exemplo, reaparece em outra dimensão, é um outro problema. E esse outro problema reaparecido em outra dimensão poderia permitir um novo pedido de reestruturação. Então, eu acho que teria que ver qual é o fundamento dessa improcedência, para a gente poder chegar a uma conclusão. Porque se o juiz disser assim, o problema, isso aqui que você me trouxe não é um problema a ser estruturado, isso faz coisa julgada. Agora, se aquele problema ganha uma outra dimensão e muda de configuração e você leva esse novo problema reconfigurado, uma nova decisão se impõe. Aquela primeira não impedirá esse segundo caso se houver uma mudança do tamanho do problema, né? Dos contornos do problema. Mas pode acontecer, por exemplo, de dizer assim, não, você me traz aqui um problema de uma construção de uma escola num bairro e eu não vejo isso como um problema. Eu não vou determinar a estruturação. Isso não é um problema, isso é uma opção política, eu não controlo. Tem coisa julgada aí. Não poderia repropor a mesma demanda, porque não poderia. A questão já foi analisada. E isso é indiferente se a ação individual ou coletiva, acontece da mesma forma, né? É como se tivesse pedido a adaptação de um prédio e o prédio já fosse adaptado ou não houvesse necessidade de adaptação ou não existisse o direito à adaptação daquele tipo de prédio. Eu vi uma pergunta aqui sobre Maceió. Já tem umas 5 ações civis públicas em 3 justiças diferentes e 2.000 ações individuais. Esse é um pano de fundo interessante para a gente conversar sobre essas diversas relações, né? Mais de uma ação coletiva e mais de uma justiça, milhares de ações individuais. Aí aquele problema que você qual sabe seria que eu gosto. Que o processo estrutural qual seria a contribuição que a gente poderia, a partir desses elementos estruturais do processo estrutural, dessa visão mais analítica, como a gente poderia tratar esses temas, né? Aí a solução é, evidentemente, cooperação judiciária, escolha de um dos juízos para produção de prova comum, porque a prova é uma só. Se é anexo causal da prática, no caso de atividade de mineração, para o que aconteceu. Então, se demonstrar um anexo causal, você já sabe quem vai ser o responsável. Então, a prova é uma só, ou você vai fazer 2.500 vezes a prova de um nexo causal, que, pra você ter uma ideia, o perito aí só tem perito internacional. Acho que só existem 5 empresas no mundo que podem fazer essa perícia. Você vai fazer 2.500 perícias como essa? Tem que ter cooperação judiciária aí. Artigo 69, flexibilidade. E tem um problema de proporcionalidade processual também, né? Porque o custo fica muito caro para o sistema de justiça, né? Se torna uma tutela que sobrecarrega o sistema de justiça, não presta a função para a qual ela é criada. Exatamente. E qual é a dificuldade que os juízes têm de, nesse tipo de caso, fazer a cooperação jurisdicional, né? A gente nós estávamos falando ontem sobre aquele caso do Paraná, do chumbo, da contaminação por chumbo. E a Thaís colocou que nas ações individuais, são 2.300, Fred, nós temos um problema porque os réus não são os mesmos das ações coletivas, porque nas ações individuais são réus também algumas instituições financeiras, tá? E aí ela colocou a dificuldade de transportar a prova porque não estaria preenchidos os requisitos da prova emprestada. Eu não sei se tu já chegou a analisar essa situação também. Não, mas aí vai depender de como você vai produzir a prova. E não pode ser prova emprestada para mim. Tem que ser prova comum, o que ele fez de prova emprestada. A prova tem de ser produzida com uma única vez por todos os juízos. E não há problema nenhum que seja juntando todas as ações coletivas em diversas justiças e todas as ações individuais que também vão estar tramitando em diversas comarcas diferentes. Não, pode estar cada um em um lugar, não precisa reunir os processos.
Você não precisa reunir. A cooperação não precisa de reunião de processo. A cooperação vai estar da seguinte forma: os juízos onde esses processos tramitam decidirão que a prova só será produzida uma única vez. Então, uma única vez. Cada um vai se consolidar um questionário único para todo mundo, vai se permitir que advogados possam falar, possam questionar. Vai demorar um pouco mais a produção. Um painel de advogados. Vai demorar um pouco mais a produção? Vai. Mas é uma produção uma vez só. E com a participação de todo mundo. Isso não é prova emprestada. Isso é produção de prova comum. Artigo 69, parágrafo 2º, inciso 2 do CPC. Um caso conversando com juízes do trabalho de Sergipe, isso vale para o Brasil todo, mas por acaso essa minha conversa foi uma conversa com os juízes de Sergipe. Eles me disseram o seguinte: pô, Fred, às vezes acontece aqui de ter uma empresa que faz uma bobagem e aí chegam 400 reclamações trabalhistas para a gente. Aí 400 reclamações trabalhistas em 8 varas do trabalho, fica em média 50 reclamações para cada um. E a testemunha é sempre a mesma, para as 400 reclamações. E aí fica a testemunha que passa durante um mês, o dia inteiro antes do trabalho, só fazendo testemunho. Então ela chega lá de manhã, aí vai, desce a primeira vara, fala a mesma coisa, a segunda vara fala a mesma coisa, para as 400 ações. E aí o que a gente faz? Produção de prova comum. Reúne-se as 8 varas e colhe um testemunho uma vez só. Até aparecer os 8, marca uma colheita de prova no auditório do fórum. Fica os 8 juízes lá. Cada um faz a pergunta que quiser. Faz uma ata única com todas as perguntas possíveis e essa ata é simplesmente jogada para todos os processos. Agora, você imagina o que significa isso em termos de tempo e custo? O slot de audiência daquele juiz fica vazio para outra coisa ser preenchido. Por isso que o 69, eu falo muito isso, é um dispositivo fundamental para o processo estrutural. Tanto que nesse livro, que eu até vi que Madiane compartilhou aqui o livro, que eu publiquei esse ano, foram 2 anos de reflexão. E eu me senti estimulado a acelerar a produção do livro, porque eu tive que atuar tanto no caso de Mariana quanto no caso de Maceió, como advogado. E aí eu olhava para esses casos, né? Que aí uma coisa é você examinar o caso pelos jornais, ou conversando com você, por exemplo, que tem um núcleo de pesquisa só para tratar do idoso. Outra coisa é você mergulhar no caso como advogado, que você vê o que está acontecendo. E aí eu me deparei com esses casos e pensei, rapaz, esses casos aqui não serão resolvidos. Não serão resolvidos de forma, para terminar o problema, sem se valer do 69 do CPC. Eu pensei nisso, eu precisava, então vou escrever sobre isso. Quer dizer, foi o gatilho que eu precisava, que estava faltando para eu poder terminar esse texto. Tanto que eu disse isso na nota do autor ao livro. Foi o contato que eu tive com esses talvez dois dos maiores processos estruturais no Brasil, para eu perceber como é importante, não só esse tema que está estudando, porque também isso me ajudou a me animar para poder escrever esse texto, como você sabe, e escrever esse livro. Para dar um elemento, né, elementos dogmáticos que permitam que esses processos andem. Sem falar em reforçar a tua convicção de que a complexidade é o signo da nova interpretação do processo. Sim. Quer dizer, a gente não pode fazer uma doutrina do processo brasileiro ignorando o dado da complexidade. A complexidade é um dado. Você vai fazer doutrina dogmática do processo para despejo, para separação consensual, não resolve os problemas. É claro que boa parte dos problemas você pode ser resolvido com coisas simples, mas há inúmeros problemas que não podem ser resolvidos de forma simples. E você tem que construir uma dogmática para eles. Uma dogmática para situações complexas. Tem uma pergunta aqui, Fred. Eu acho que é muito importante a gente pisar bem essa questão da separação entre o que é a técnica jurídica que está sendo aplicada aqui, é conhecida e não invade em nada esferas da política, né? Porque já é uma técnica conhecida, só está sendo aglutinada para tratar um problema que a gente já vem ganhando experiência, e o que é o problema político, né? E o Marcos Aurélio pergunta assim: na decisão estrutural podem ser estabelecidas metas para o poder legislativo? E depois é complementada essa pergunta, né? Mas é uma legislação, né?
Pois então, mas existe essa técnica, né? Nós já temos uma técnica, ela não pode ser utilizada. O mandado de injunção pode até ter características de processo estrutural, como a gente viu em alguns casos já acontecer, né? A greve de servidor não teve mandado de injunção do greve de servidor público? Perfeito. É o caso em que ocorreu, né? E teve a ADO agora dos crimes, né, de homofobia e transfobia, que também determinou um determinado comportamento, uma determinada interpretação de um tipo penal, enquanto não for a matéria legislada, né? Também é uma exortação ao legislativo fazer a atividade, né? E ele aí complementa dizendo se pode impor ao executivo exercer a iniciativa de lei. Eu acho que é esse tipo de questão... Mas aí não seria um problema estrutural. Aí é o tipo de coisa que, assim, aí é uma discussão que vai escapar demais daqui, né? Imagina o juiz dizer assim, legisle. Até porque o juiz não precisa disso, né? A função jurisdicional não precisa disso. Ela é obrigada a decidir mesmo sem lei. Inclusive, essa é a marca da jurisdição em relação à legislação e à administração. O juiz ele é obrigado a decidir mesmo sem lei. Artigo 140 do CPC. Ele tem que usar o ordenamento jurídico, que é o refinamento que o CPC teve em relação ao que era o Código de 73, né? Muito bom esse refinamento. Muito bom esse refinamento. A pessoa que fez pensou bem nesse assunto. Estava bem pensado. Estava bem pensado. Estava bem pensado. Tu sabe, Fred, quando tu me pediu para falar sobre legalidade naquele livro de normas fundamentais, né, a coletânea que saiu, falar sobre legalidade, e tu olha para o CPC e vê que isso foi feito ao longo de todo o código, amplia muito a nossa compreensão de como o código está tratando as fontes, né? A gente vem conversando sobre isso, né? Até a própria virada do direito administrativo, que hoje apareceu aqui no artigo 23 da LINDB, né? Tem toda uma nova formação de direito público que a gente tem que ter para lidar com essa importância que conhecer as fontes do direito acabou tomando agora em razão do código não falar mais em lei. A fonte do direito para o código não é a lei, é o ordenamento jurídico como um todo. Quer dizer, isso inclui lá desde os atos do CNJ, do CNMP, os precedentes, enfim. Seria talvez legal fazer uma relação entre como trabalhar com esses elementos de processo estrutural. Nós temos aqui várias perguntas. Que isso é uma coisa que me preocupa já há muito tempo. Você sabe disso. Sim, eu sei. Por isso que eu estou... Até a ideia de soft law. Até a ideia de soft law, Fred. Eu acho que seria a ideia de soft law também. Mas eu não sei se a gente consegue falar disso agora, né? Porque você está me pedindo quase que um reset. Eu teria que dar uma outra aula. Vamos tentar contextualizar isso com esse problema, né? Eu acho que a gente, contextualizando com o problema do processo estrutural, o que a gente percebe é que não há necessidade de ativismo judicial se tu tem essa perspectiva das fontes. Não é que não há necessidade, mas as coisas mudam facilmente, ficam mais facilmente perceptíveis se você sai do paradigma da legalidade como fontes provenientes do legislativo apenas, reposiciona as fontes do legislativo como fontes centrais, importantes, nucleares, mas elas conformam uma espécie de... O sistema de fontes do direito é um sistema que pode ser solar. A gente coloca a Constituição como uma das fontes, um Sol, mas as outras fontes orbitam. Umas mais próximas ao Sol, mais relevantes, e outras mais longínquas, mas todas fontes. Então, você tem a Constituição, você tem a lei, são fontes provenientes do Poder Legislativo, mas você tem outras fontes que produzem direito, como os precedentes, como os tratados internacionais cada vez mais importantes, como os costumes, como os negócios cada vez mais importantes, a autonomia privada produzindo direito, e veja que isso no processo estrutural é fundamental. As resoluções do CNJ, do CNMP, no caso de vocês especificamente, do CNJ, que
veja o que seria do processo civil brasileiro sem a resolução do CNJ do início de abril. Veja o que seria abril, aquele mês que entrou para a história, pelo menos para mim, começou de uma forma que eu não sabia como ia terminar. Hoje eu estou até mais tranquilo, mas abril foi um terror. Terror. Eu apertei o modo sobrevivência em abril. Eu vou sobreviver, apertei o modo sobrevivência e aí meu modo sobrevivência é um modo louco. Não fique perto de mim se eu apertar meu modo sobrevivência. Então eu apertei meu modo sobrevivência, aquela loucura, e o CNJ disse, suspende tudo. Por resolução. Aquilo deu uma tranquilizada. Deu uma tranquilizada para as pessoas poderem compreender o que estava acontecendo e já em maio as coisas voltarem. Isso foi por uma resolução do CNJ. Os precedentes, evidentemente, eu já falei. E tem a questão do soft law, que é esse conjunto. O que é o soft law, né? Ou a soft law? Não sei se é o soft law ou a soft law. O que é o soft law, né? Soft law são esses atos ou documentos que consolidam boas práticas, que não têm força coercitiva, portanto, não são fontes de norma jurídica, mas pela respeitabilidade de quem edita esses documentos com diretrizes de comportamento, com boas práticas, a respeitabilidade faz com que as pessoas observem e achem bom seguir. Achem bom e seguem. No Brasil, a gente vê claramente isso com as recomendações do CNJ. Quando o CNJ recomenda, perceba, isso não é uma norma. Mas porque vem do CNJ e se aquilo que tiver na recomendação for bom, for tido como bom, for tido como correto, isso ganha uma força tão grande como se fosse norma. Embora não tenha força coercitiva, é um direito leve, daí o nome soft law. E perceba que isso é muito importante para temas como probidade do juiz, integridade e imparcialidade do juiz. Existem paradigmas internacionais sobre integridade judicial, que são documentos de soft law, da ONU, da cúpula do Poder Judiciário da Ibero-América. Tem o Código de Ética Ibero-Americano dos Juízes. Tem os princípios de Bangalore. Depois vocês procuram na internet. Princípios de Bangalore. Tem até em português. Que é um documento da ONU com um compilado, com a reunião das boas práticas internacionais sobre integridade e imparcialidade do juiz. Quando você lê aquilo, isso aqui é bom. E esse parâmetro do que é bom, vindo de uma entidade com respeito, ajuda você a compreender o direito positivo. Então, o soft law, no fim das contas, ele ilumina o direito positivo e faz com que a gente possa tirar dele, direito positivo, outros sentidos a partir desses documentos. Então, é também preciso pensar num soft law e o seu impacto no processo. Em suma, quando eu dou esse assunto, fonte do direito processual, depois quem quiser eu tenho eu dei uma live uma vez sobre isso, uma live de 45 minutos para explicar isso. Está no meu canal do YouTube. Depois, quem quiser, vai lá, tem a aula completa. Fonte do direito processual. Já vamos circular essa aula aí do canal. Se vocês acharem aí, eu estou sem poder consultar agora aqui, mas se alguém achar no meu canal do YouTube, tem lá, na parte de lives jurídicas, tem uma só sobre fontes do direito processual. Aí vocês podem ver que eu explico tudo isso. Madiana que está aí, que vai rápido, daqui a pouco a Madiana joga aí no chat. Tem uma outra pergunta aqui, Fred. Tem várias perguntas. Eu te passei algumas aí no teu WhatsApp também, se tu quiser escolher alguma mais específica para responder, né? Mas eu volto a dizer o quanto é interessante, o quanto a questão ideológica acaba voltando em todo momento, né? E o que a gente está procurando fazer nesse artigo
é fazer essa limpeza, né? Não que não vai ter uma discussão ideológica por trás do tema, né? Porque o direito sempre tem uma ideologia por trás das normas escritas. As normas estão na Constituição, na lei, o ordenamento jurídico, ele tem uma ideologia que faz a formação desse ordenamento jurídico. Então é essa a questão. É só que o processo em si, ele não visa essa finalidade. Pode até ser utilizado para essa finalidade, mas ele não visa essa finalidade. Então acho que esse é o ponto que a gente... Tem uma pergunta muito interessante aqui, que é de Lara, que é a questão da competência no processo estrutural, né? Isso é um problemaço, a gente acha que é um problemaço, porque, como normalmente o processo estrutural é complexo e multipolar, ele definir quem vai decidir sobre isso é sempre muito complicado. Por isso que é preciso desenvolver a ideia de competência adequada, né? Que é a ideia que eu e Zanetti começamos a falar em 2008, no livro de processo coletivo, que era uma intuição nossa, né? A gente trabalhou mais com intuição. E aí, 10 anos, 12 anos depois, o negócio tomou uma dimensão, essa ideia de competência adequada, já tem tese de doutorado sobre o assunto. O próprio Antônio Passos Cabral, ele, acho que vai falar amanhã com vocês, né? Ele vai publicar esse ano um livro sobre juiz natural e princípio da eficiência, e desenvolve a competência adequada. Então, se a gente começa a pensar que as regras de competência têm que ser adequadas ao caso, talvez isso ajude na construção da competência do processo estrutural. Também no meu canal do YouTube tem uma live que eu fiz com Daniel Assunção, só sobre competência adequada. Também é um tema que é interessante de se tratar. Para completar, né? Porque agora tem disso. Essa é uma das coisas que vão sobrar uma das vantagens da pandemia. A gente pode dar aula hoje em dia e não indica só texto. Diz assim, olha, tem esse assunto aqui, vocês podem ver, tem um vídeo lá no YouTube, vocês acessam, veem e complementa e a gente volta. Não é só texto que a gente indica como leitura complementar, né? Agora tem, como é que vai ser o nome disso? Vai ser assistência complementar? Não. Como é que a gente vai chamar disso? Porque não é leitura complementar, né? Ou é leitura das palavras oralmente apresentadas? Como é que ele vai chamar isso? Suporte didático por Passa vídeo. um nome bonito aí. Dê um nome bonito vamos pensar, vamos pensar no nome que seja adequado para isso, né? A UFBA vai começar o semestre, vai ter um semestre paralelo aqui na UFBA. Não sei se vai ter aí na UFBA. Um semestre paralelo, uma ideia aí que foi criada. O 2021 e 2022 estão parados. Mas vai ter um semestre paralelo só online. E aí tem algumas recomendações, não pode ficar tanto tempo falando. Então, a ideia vai ser assim, você vai falar umas coisas, depois disso aqui tudo, você vê no vídeo tal, que já está lá em algum lugar, assiste. Vai ser assim. Na verdade, tem essas técnicas, né? Existem técnicas para isso, né? Sala de aula invertida, fazer o aluno assistir antes e tudo, mas o aluno gosta mesmo da aula tradicional, né? Tem a possibilidade de interagir com o professor. Madiane colocou, viu? Colocou aqui no chat os vídeos. Os dois, eu acho. Sandoval está aqui também? Sandoval está aqui. Sandoval está aqui. Sandoval está aqui. Grande Sandoval. Receba o meu abraço. Tem uma pergunta aqui sobre improbidade administrativa e acordo de não persecução civil, Fred. Juntamente isso tem a ver com o processo estrutural? Pois é, essa é a questão que eu acho que a gente poderia ver como tratar, né? Junto com o acordo, né, celebrado com base no, também a solução negociada pelo órgão público pode prever a reestruturação? Eu não estou dizendo isso, eu fiz uma reestruturação no TAC. Eu coloquei agora, e mais uma vez, o TTAC e o TAC-GOV lá de Mariana são exemplos assim espetaculares do que pode uma reestruturação construída por consenso. E a liberdade contratual que tu tens não está relacionada necessariamente ao instrumento. Ele pode ser até principalmente um acordo de não persecução civil, mas tu pode ter cláusulas que digam respeito à reestruturação. Eu não sei se todo mundo que está aqui teve acesso ao TTAC e ao TAC-GOV. Se vocês não tiverem acesso, busquem um documento público. Todo mundo pode ter acesso. O próprio Zana aí tem no computador dele. Acho fundamental para quem quer mergulhar nesse assunto dar uma olhada nesses dois exemplos. Eu coloco esses exemplos como exemplos assim, em até certo ponto me dão orgulho, porque
os profissionais do direito no Brasil conseguiram construir chegaram num nível de refinamento. Um nível de refinamento. Eu já perguntei, inclusive, a várias pessoas quem que fez a matriz daquilo. Quem foi a primeira versão? De quem foi a primeira versão daquilo? Isso, para mim, é uma coisa... Esse cara precisa ser estudado. Quem foi que deu a primeira versão daquilo? Que realmente, quando eu vi, eu fiquei muito impressionado. O TETAC e o TACGOV, com soluções sofisticadas, né? Amarradas, que produz muita negociação. Incrível. Aquilo jamais poderia sair de uma pena de um juiz. Quer dizer, imagine aquilo vindo de uma sentença. Por não teria nem como. Não teria nem como. É uma coisa completamente inconcebível. Foram documentos construídos coletivamente, em um certo sentido, mas o TETAC teve uma participação muito forte das advocacias públicas dos estados e da União, né, que foram os principais autores. Né, e depois o TACGOV teve uma participação muito forte também no Ministério Público de Minas Gerais, o colega André Sperli, além de outros tantos colegas que atuaram nesse caso, né? Então, são vários colegas que trabalharam nesses casos, né? É um produto, e se discutia as cláusulas. Isso é uma coisa interessante de se falar, né? As soluções dos problemas estruturais exigem consensualidade e as pessoas, às vezes, confundem consensualidade como já começar concordando, né? Não, é evidente. Aí a pessoa não sabe nem o que é. Eu me lembro o seguinte, nesse caso de Salvador... não estão acostumados a construir cláusulas contratuais. Nesse caso de Salvador, foi um mês de negociação, exatamente 30 dias de negociação. E o combinado foi, eu mandaria a primeira versão. Eu fiz a primeira versão, mandei. A promotora leu e me devolveu. Ela simplesmente resetou a minha primeira versão. Resetou. Só manteve a qualificação. Rapaz, quando eu recebi aquilo, subiu um negócio, eu fiz a paz. Aí eu segurei, né? Não, calma. Aí liguei para ela, porque o telefone é muito melhor você falar vendo. Como ela tem essa vantagem, né? Liguei, botei o vídeo, eu e ela falando assim, doutora, me explica o que a senhora quer, porque eu fiquei tão assustado que é melhor a gente conversar. Vamos conversar, ficar conversando aqui. Aí conversamos, aí entendi os pontos dela, então agora eu vou fazer uma nova versão. A senhora, vou fazer com isso. Beleza? Aí mandei a terceira versão, e aí foi. Aí fomos 30 dias ajustando a redação, terminamos. Em 30 dias, o Ministério Público da Bahia, junto com a Defensoria e o PROCON, resolveu um problema envolvendo 46 escolas. E essa solução acabou sendo aplicada para Lauro de Freitas com mais 12 escolas. Então, são 58 escolas, só Lauro de Freitas e Salvador. E foi negociando. Essa redação aqui, essa balada é dúbia. Vou mudar por causa disso. Se você joga aberto, né? Joga aberto com o espírito franco de cartas na mesa. Cartas na mesa. Ora, aqui meu problema é esse aqui. Eu não posso deixar isso aqui, porque isso aqui vai gerar interpretação tal. Eu não tenho como permitir isso. Então, tudo bem. Então, vamos ceder aqui e você me cede lá. Tá bom, eu cedo com você lá. E aí vai. Construímos o consenso. Eu adoro fazer TAC. Saibam disso. Se algum de vocês se deparar com um problema e eu for procurá-los, é porque eu quero fazer um TAC. Eu acho isso símbolo da civilidade. Vamos resolver esse negócio. Qual é o problema? Porque, veja, eu só não quero fazer o TAC se o meu cliente quiser cometer isso. Ele quer continuar praticando isso, eu não vou advogar para ele. Mas se às vezes há uma zona cinzenta, que há uma percepção de ilicitude que às vezes não há, e às vezes há um comportamento que é ilícito mesmo. Então você pode conjugar essa percepção de ilicitude que muitas vezes não há, e às vezes o Ministério Público percebe isso e realmente corrige. E os outros ilicitudes vão corrigir, vão adaptar, vão criar um modelo aí de transição para essa situação de ilicitude, uma transição que não seja tão prejudicial, que seja mais amortecida. Eu acho isso lindo, civilizado. Civilizadíssimo. Na verdade, coisa de inglês. O inglês gostaria de fazer isso. Semana passada eu procurei o Ministério Público, veja que onda, eles tomaram até um susto. Procurei o Ministério Público dizendo assim, marquei com reunião com o procurador-chefe do trabalho. Diga, Fred, o que é que você quer? Rapaz, eu quero fazer um TAC preventivo.
Mas o quê? Um TAC preventivo. Eu já sei que vai dar merda, que isso aqui vai explodir, essa pandemia é uma desgraça, muita coisa vai acontecer. Vamos tentar fazer um TAC preventivo, um TAC já prevendo o que vai acontecer, já tentando fazer uma transição para que meus clientes cheguem no momento X, eles só se preocupem com os problemas e não com a segurança jurídica. Então, o que, é que vai acontecer? Os problemas vão surgir. E aí, nesse momento, eles vão ter que lidar com os problemas e com o Ministério Público. É muita pressão. Então, vamos tentar já antever os problemas e fazer uma regulação. Tomaram um susto. Tomaram um susto. Porque tem essa história, né? Que TAC não pode ser preventivo. Isso é um erro. É um erro. TAC pode ser preventivo. Nós sempre defendemos que pode ser preventivo. Porque isso não é muito claro, né? Se você procurar na legislação, você não percebe essa clareza. Eu tenho um caso em Minas, eu advogo nesse caso, em que o Tribunal de Minas anulou um TAC, perceba, o TJ de Minas anulou um TAC sob o fundamento de que o TAC era preventivo. E disse que um TAC não pode ser preventivo. Não pode ser preventivo. Aí anulou um TAC porque o TAC era preventivo. Aí eu fui procurar onde é que está a base para isso. Não tem base legal, mas tem nas resoluções do CNMP. As resoluções do CNMP deixam claro que o TAC pode ser preventivo. Mas a lei não fala. A lei não fala. Por isso, usando naquela nossa proposta de lei, perceba que ali eu fiz questão de botar esse dado, porque isso é um problema. E é bom pensar em TAC preventivo. O próprio artigo 26 da LINDB, que prevê um compromisso de ajustamento de conduta, ali tem um elemento preventivo evidente. Evidente. Pode ver lá, artigo 26 da LINDB. O sujeito vai poder fazer um acordo para evitar discussões futuras. Mas eu estou falando demais. Estou falando demais, inclusive coisas que estão fora do objeto. Você está me enganando. Porque o nosso combinado era outro. A gente foi combinando ao longo do tempo. Todo mundo aqui quer te ouvir. Esse tema dos limites do que pode ser feito em negócios tem toda a relação com essa fase consensual do processo estrutural, que é a fase mais complicada, que é a fase depois do reconhecimento do problema estrutural, da primeira fase, né? Muitos aqui ainda falam que a segunda fase seria a fase onde apareceria o ativismo judicial. E aí o que eu acho que a gente está falando aqui é que as partes podem sentar na mesma mesa, organizar, inclusive, um calendário de cumprimento das obrigações, quais são as obrigações, qual é o procedimento, inclusive estabelecendo cláusulas de mediação obrigatória ou um dispute. Pode criar um board. Você pode criar um board. A criação de um board, como foi feito em Mariana, isso é sensacional. Você cria um conselho permanente de fiscalização composto por gente do Ministério Público, por gente das empresas, por gente da sociedade civil, que possa fazer aquela fiscalização e avaliação que eu mencionei que são indispensáveis. O Conselho Interfederativo, né? A ideia que lá é o CIF, né? No caso de Mariana, é o CIF. Que é um board. É um board que você pode criar, por exemplo, no caso de pandemia, que estão aí. A pandemia, ela exige noções sanitárias, consumeristas, no caso das escolas educacionais, concorrenciais, econômicas, sociais, demográficas, epidemiológicas. Tudo isso é conhecimento que você depende. Então, às vezes, você vai tomar uma decisão, e certamente os Ministérios Públicos se organizaram com núcleos para tratar da pandemia. Eu imagino que vários Ministérios Públicos devem ter criado uma espécie de comitê interno para tratar disso. Ora, você vai buscar uma solução para um problema estrutural decorrente da pandemia, a criação de um board para aquela solução, um board construído negocialmente, não é um board pré-definido, porque isso é fundamental. Não é buscar se é o Conselho do Fundo de Direitos Difusos do Estado do Espírito Santo, que é um conselho que é com uma composição definida, fixa, com pessoas que vêm não tem nenhuma aderência com aquele caso. Não, você cria um conselho para aquele problema. Portanto, um conselho cuja composição vai ser totalmente aderente àquele problema. Um conselho que pode, por exemplo, você trabalhar com a ideia de dispute boards. Muito comum os dispute boards em contratos de infraestrutura. Você pode montar negocialmente um dispute board como meio de solução de conflito, com base na resolução 118 do CNMP, que autoriza, né, que o MP se coloque num contexto de justiça multiportas.
Com todas as técnicas que a gente já viu aqui, não são limitadas, né? E eu acho que é muito interessante falar aqui, Fred, que muito dessa experiência já existia na arbitragem e era considerado espaço só da arbitragem. E com o novo código, a gente pode incorporar todas essas técnicas na jurisdição. Inclusive, ter juízes que não são de direito, são juízes técnicos, né? Nesse dispute board, tu vai colocar técnicos que têm conhecimento sobre aquela questão, vão ter uma função. Mas pode ter também uma avaliação não técnica. Pode ser um board com uma composição eclética que permita que as variadas perspectivas do problema possam estar representadas na solução. Porque também tem disso. Não é só, às vezes a questão não é só técnica. Às vezes tem um elemento, por exemplo, de uma tribo indígena. A perspectiva indígena tem que estar representada no board. Então, mas o que é interessante, porque veja isso, o que é fundamental? É você perceber que isso pode ser construído negocialmente. É isso que eu acho que é o fundamental perceber. Que você pode construir isso negocialmente, pode construir por esse Conselho Permanente de Fiscalização. Esse modelo do CIF, você pode discutir, o CIF poderia ter outra composição, poderia ter outras competências, tudo isso você pode discutir. Mas a ideia... E era negociável. Inclusive era negociável. O CIF é produto do negócio. Por isso que eu sugeri que todo mundo visse o TACGov, visse o TETAC. Você vê que as soluções que foram criadas ali, você cria um comitê interfederativo com poder de determinação, de escolha das coisas a serem feitas. Isso foi construído negocialmente, com composição paritária, membro de representante de um, de outro. Isso é muito sensacional, né? Você ter construído essa solução. Isso jamais poderia ter vindo do judiciário, por heterocomposição, né? Imagine uma sentença fazendo isso. Isso exigiria um juiz fazer mais do que ele pode, até. Como o próprio TACGov disse. A gente estabelece as regras e se a gente tiver dúvida na aplicação, o juiz decide. Aí também. É o caso do TEDAC. A gente estabeleceu as regras, se tiver um conflito na compreensão das regras, o juiz fica decidindo esses conflitos específicos sobre a compreensão das regras. E é necessário que tenha alguém para decidir, mas a boa contratação é aquela que evita o surgimento do conflito, ou que quando o conflito surge, ele possa resolver. Mas isso é quimérico, né? Isso é quimérico. Sim, achar que não vai surgir, né? Sempre mas vai surgir. Pensado, imagine o TAC tem 200 páginas. O TETAC tem 200 páginas. 240, eu acho. É um negócio incrível. Eu lendo aquilo, eu fiz uma pesquisa aula. A quantidade, e a galera achando que não tem negócio processual no Brasil. Que isso chega a ser risível. Quer dizer, a quantidade de solução processual que foi dada no TETAC, até prova, negócio probatório. Sim, tem lá. Vários. E depois também foram feitos vários negócios probatórios. Desde o início foram feitos negócios probatórios. Esse é um ponto interessante em relação a esse caso. Nunca se negou a reparação integral, depois que se superou a primeira fase de negociação, e nunca se negou custear a produção da prova. Inclusive os peritos do próprio Ministério Público. Sei bem disso. Esse é um ponto importante. É um ponto importante. Mas, Fred, nós estamos aí chegando ao final da nossa aula, mais ou menos 9 horas. Não sei se nós temos tempo ainda para mais alguma pergunta. Uma pergunta aqui de ordem mais ampla, vamos dizer assim, né? Será que os juízes não se sentem intimidados a pegar os processos estruturais em razão das inúmeras metas do CNJ? É uma pergunta de ordem psicológica, né? Será que os juízes não preferem processos individuais? O que eu acho que essa pergunta tem a ver, na verdade, é que, por exemplo, enquanto o Ministério Público, vamos dizer assim, trabalha melhor com esses temas, porque já vem trabalhando há muitos anos, para o juiz é mais um processo. Agora, eu posso... Veja bem, meu lugar de fala é complicado aqui, né? Porque eu sou advogado, não sou juiz nem sou promotor. Então, falar sobre isso é difícil. Mas a minha impressão, portanto, de alguém que está fora, é de que esse receio não é só da magistratura, também é do Ministério Público. Nem todo promotor lida bem com um problema desse tamanho, ou dessa complexidade. Às vezes o promotor,
e estou falando como categoria, né? Assim, para mim, impressão de fora, é que para o promotor também é muito mais fácil dizer assim, o problema da pandemia é um problema que é sanitário, econômico, concorrencial, mas eu só quero resolver o consumidor. Só me procure aqui, eu só vou resolver essa parte do consumidor. A parte educacional, você procura outra pessoa, a trabalhista procura outra pessoa. Eu, esse promotor aqui da minha promotoria, só quero resolver o consumidor. Isso também acontece. Então, eu acho que não dá para a gente falar a perspectiva de uma solução para um problema que é multidisciplinar e que é complexo. Falta cultura jurídica ou prática jurídica para todo mundo. Não é só para o juiz. Ou, vamos dizer assim, sobra necessidade, né? Para todos atuarem em conjunto. Todo mundo. Então, eu tenho certeza que nenhum promotor de uma vara, o promotor da vara de Mariana não ficou muito feliz se ter aquele problema que tem acontecido em Mariana para ele resolver. É uma responsabilidade muito grande, não sei se é uma promotoria só, lá, pode ser até que seja uma promotoria só. Imagine, o cara tem que lidar com interdição e acidente de Mariana. Então, falta uma especialização. Falta uma especialização, uma atuação conjugada, né, em cooperação, talvez, entre os diversos órgãos, que se tentou construir nesses casos. Mas aí foi o que o Padilha falou até agora. Aí tem que pensar em outras soluções, criação de força-tarefa, criação de grupos de trabalho multidisciplinares, porque aí você vai dividindo o conhecimento, dividindo a responsabilidade. E as destacamento dos colegas para atuar nessas matérias, né? Mas é isso, Fred. Chegamos ao final aí da nossa aula, uma palavra de despedida. Eu queria mais uma vez aproveitar aqui para dar os parabéns para o Romão, que é o presidente aí da Associação do Mato Grosso do Sul. Está de aniversário hoje, não ficou gravada a nossa saudação de aniversário para ele. Agora fica então gravado aqui o nosso registro de estima e amizade. E queria te possibilitar aí dar as tuas palavras de até logo. Nos veremos em breve, com certeza. Obrigado a todo mundo. Ainda bem que vocês ficaram aí até o final. Eu imaginava que ia falar menos. Ele tinha me dito que eu ia falar 1h10. Vocês vejam como esse rapaz ele quebra, ele age conveniente contra a faca. Mas foi boa fé objetiva, Fred. Tudo bem, não tem problema. Não tem problema. Foi ótimo. Revi aqui várias pessoas. Revi Lu, que não vi há muito tempo. Então foi um prazer inenarrável vê-la. Tem muita gente boa aí assistindo. Sandoval apareceu agora aqui para mim, Sandoval, aqui na minha tela. Muitos amigos, eu não consigo ver todos que estão aqui presentes, mas eu imagino que tem muito amigo meu aí assistindo. Foi uma galera muito boa. Muito obrigado aí. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, meu amigo. Um abraço forte a todos. Uma boa noite. Até amanhã. Valeu. Amanhã, então, nós temos execução com o professor Antônio do Passo Cabral. Vamos falar sobre as entidades de infraestrutura específica. Até breve.